Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Imagino que num dia como hoje, quarta-feira, que o nosso trabalho é dedicado ao tratamento da desobsessão, que essa palestra seja uma troca de ideias, ou seja, um pequeno bate-papo sobre como nós podemos cuidar das nossas obsessões, como nós precisamos, ou seria interessante, não dependemos tanto de estarmos sempre no centro espírita. O que vocês fazem aqui no centro espírita no dia de hoje, vocês mais adiante, certamente, com o melhor conhecimento, poderão fazer em suas próprias casas, poderão fazer em qualquer lugar durante o dia. Ou seja, tomar o passe. A gente usa a expressão de tomar o passe, mas você pode também dar-se um passe. O que é um passe, no final de contas? É uma pura troca de energia. Dessa energia que constitui todo o universo, dessa energia que é Deus em nós. Mas não seria de estranhar que, corriqueiramente, a gente faça uma série de coisas sem pensar. Façamos um pequeno exame de consciência. Para que vocês vieram ao centro hoje? Bom, eu vou lá porque lá tem uma sessão espírita, dão um passe na gente e eu depois saio de lá melhor do que quando entrei. Ou pelo menos deveria sair melhor. Sim, e quê? O que é que isso resolve da sua vida? Em que é que isso lhe melhora? Bom, eu sei que o passe é uma energia, essa mudança de energia faz bem ao espírito. Bom, se você conclui isso, você já começa a admitir que você é um espírito. Quantas vezes durante o dia você se lembra que você é um espírito? E quantas vezes durante o dia você age como se não fosse espírito? Porque age de uma maneira rancorosa, deseja impor a sua vontade, quer fazer as coisas como você gostaria que elas acontecessem. Então você se acha que você esquece que é o espírito e você se acha que é um ser que controla a sua própria vida. Lê do engano. Que nós somos espíritos, somos. Afinal de contas, existe alguma crença o que traz vocês aqui? Mas que vocês controlam a vida, que eu controlo a minha vida, isso é uma doce ilusão. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a alguns minutos, nem vocês sabem. Vocês não sabem o dia de amanhã, vocês não controlam os acidentes, as condições climáticas, a saúde e a doença, o sucesso e o insucesso. Nós somos seres que vivemos uma vida que nos foi dada por alguém. Então você não se conhece direito. Você muitas vezes não sabe nem o que você está fazendo aqui na Terra, nem para onde você vai, nem de onde você veio. Ou seja, nós não paramos para pensar quem somos. Quando eu me conhecer, quando eu souber quem eu sou, provavelmente eu descobrirei novas informações que hoje eu não tenho acesso a elas. O filósofo grego antigo já dizia assim: homem, conhece-te a ti mesmo. Então, se eu faço um esforço para me conhecer, se eu procuro descobrir quem sou, se eu procuro imaginar que corpo maravilhoso eu tenho, o meu espírito se veste com esse corpo para se manifestar, mas o nosso corpo é uma obra-prima. Nós temos a capacidade de pensar, de enxergar, de sentir cheiros, ouvir as zoadas. Temos um coração intuitivo maravilhoso, um coração que se alegra com a notícia boa e se entristece com qualquer depressão, qualquer informação negativa. Temos a capacidade de amar. Então, quando olhamos isso, acrescentamos também o seguinte: que dia maravilhoso hoje, que sol lindo, que céu bonito. Quem fez o sol? Quem fez o céu? Quem fez essas construções físicas? Você pode dizer, bom, foram os homens que fizeram, foram as mulheres que criaram. Sim, e a natureza? Quem criou a natureza? Quem criou o oceano? Quem criou os animais, os pássaros, as flores?
a gente começa a tentar entender isso e chega a uma seguinte conclusão: existe um Criador. Até a própria ciência hoje em dia, embora não de uma maneira provada, ela admite que existem forças que ela própria não sabe explicar, mas que essas forças existem, que esse poder existe. E nós que temos uma linha de conduta, podemos concluir: existe um Deus que nos criou. Pode se chamar de Deus, de Alá, de energia positiva, de Criador, de qualquer nome. Mas nós temos alguém que nos criou. E então aqui começa, meus irmãos e minhas irmãs, a sabedoria da vida. Porque se Ele me criou, Ele é o meu dono. Se Ele me criou, Ele é responsável pelas minhas atitudes. Eu caminho por uma estrada, posso ir para a direita ou para a esquerda, de acordo com o meu livre-arbítrio. Mas essa estrada onde eu estou, foi Ele quem me colocou. E se foi Ele quem me colocou, Ele cuida de mim. Qual é o pai, qual é a mãe que não cuida de seus filhos? Qual é o filho que não depende do pai? Assim como é a família, assim como somos nós, é Deus em relação a nós. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então, Ele é quem cuida de nós. Então, você se pergunta: eu acordo no meu dia e logo que eu saio de casa, uma pessoa me dá uma fechada no carro. Eu tenho duas atitudes a tomar. Se eu penso que eu sou simplesmente um ser dono de minha vida, vou reagir da maneira que é mais prática para mim, que é dando outra fechada nele. E então você acha que aí você está pago. Ou então, você pode usar uma atitude mais sábia. Que Deus vá com você, meu irmão. Pode ir, vá adiante. Só que depois de dar a fechada no outro, sente-se vitorioso, mas com o coração duro. E aquele que disse: meu irmão, vá, que Deus lhe leve, ele sente leve. Então nós começamos a ver a diferença de comportamento, a diferença da consequência das nossas atitudes, quando nós agimos como seres que nos imaginamos donos de nossa vida e quando nos imaginamos seres dependentes de um Deus maior, que colocou o amor em nossos corações. O que é a obsessão? A obsessão é aqueles momentos em que você está com raiva, agoniado, zangado, revoltado, e um outro espírito desencarnado entra em sintonia com você. Mas ele entra em sintonia porque você permitiu. Porque eu fui fraco e admiti que naquele momento a raiva me dominasse. E o outro espírito que morreu na raiva entra em sintonia com você e lhe perturba. Mas aí é que eu digo, podemos e precisamos agir de uma maneira que a gente possa se autocurar. Então, o que é que eu posso fazer para impedir que esse espírito me obsedie? Basta que eu simplesmente tenha a consciência de que eu sou um espírito e que Deus está comigo. O meu Criador não me abandona. O amor, para nós, é uma sensação, uma energia que nós não prestamos atenção, como durante todo o dia nós estamos envolvidos pelo amor, como também podemos estar todo dia envolvidos pelo ódio, pela raiva, pela ambição, por outras coisas. Eu citaria um exemplo muito simples. As mulheres gostam de sapatos, amam seus sapatos, cuidam dos seus sapatos. Os homens cuidam e gostam dos seus empreendimentos, das suas casas, das suas propriedades. E Deus que criou tudo isso, onde é que Ele está? Será que Ele criou e abandonou? Será que um Deus sábio que cria uma flor é um ser que abandona aquilo que cria? Que larga para lá? Será que o Deus que me criou, que me deu o meu corpo, que me deu a capacidade de pensar, de amar, de viver a vida, Ele me deu as costas? Não se esqueçam, meus irmãos e minhas irmãs, que o amor de Deus por nós é tão grande que Ele enviou o Filho Jesus Cristo para simplesmente despertar em nós aquilo que nós já conhecíamos. Jesus não trouxe uma mensagem nova para o mundo, Ele veio despertar em nós a mensagem que nós já conheceríamos, a mensagem do amor, a mensagem da paz, do entendimento. O mundo de hoje vive um mundo distante de Deus.
E queira Deus que não seja o caso de cada um de vocês aqui, de cada um de nós. Porque viver longe de Deus é o maior pecado que pode existir. Aliás, é o único pecado que pode dizer que existe no mundo, é você se distanciar do seu Criador. Ou seja, dar as costas àquele que ama você. Nós não temos controle sobre nossa vida. Então precisamos voltar, como diz o Evangelho, para a casa do Pai. Precisamos nos voltar para Deus. Existe um episódio que, se eu não estou enganado, foi contado por Divaldo Franco. Ele fala sobre o poder que o homem tem sobre a... Ele esteve nos Estados Unidos e deu uma palestra dizendo, o que eu estou tentando dizer a vocês, nós não somos donos da nossa vida. O dono da nossa vida é Deus. E para eu poder administrar a minha vida, eu preciso voltar para Deus. E um dos ouvintes, ao fim da palestra, virou para ele e disse, eu discordo das suas expressões, das suas afirmações, e vou lhe mostrar. Eu lhe convido para você amanhã, o meu avião vai pegar você e vai levar você na minha fazenda. E dito e feito, foram visitar uma fazenda que era uma coisa colossal. Administração, jatinho, tratores, equipamentos, pessoas, gado e plantações, uma verdadeira fazenda de cinema, ou seja, uma verdadeira indústria. E ele disse assim para Divaldo, está vendo aí? Isso tudo aqui é meu. Fui eu quem criei, com o meu trabalho, com a minha competência, com o meu dinheiro. E diz que Divaldo simplesmente olhava e ficou calado. Quando ele parou de falar, Divaldo disse, eu estou muito satisfeito em ver o que eu vi, certo? Estou verificando que você realmente se orgulha do que você criou, certo? Do que isso tudo aqui é seu. Mas façamos o seguinte, eu vou voltar aqui daqui a 10 anos e queria refazer essa mesma visita. O homem já tinha uma certa idade. 1 ano depois, esse homem morreu. Então aí vem a pergunta, ele era dono daquilo tudo? Não. Ele era dono da vida dele? Não. Ele administrou recursos de competências pessoais para criar aquilo. Mas aquilo não pertence a ele. Aquilo pertence a Deus. E nós vamos fazer isso com os nossos pequenos movimentos. Eu tenho uma camisa. Essa camisa é minha. Não. Essa camisa é de Deus. Ele me emprestou para eu usar. Só que quando você começa com as mínimas coisas a compreender que Deus está presente em sua vida, Ele se alegra. Então Deus diz assim, aquele meu filho, eu gosto dele. Ele está sempre dizendo que tudo a meu favor, ele fala bem de mim, ele pratica o bem, ele procura amar, procura ser justo. Então Deus em nossa vida faz com que nós tenhamos, isto sim, uma verdadeira propriedade, tenhamos paz. Paz. O que é que falta ao nosso Brasil de hoje? Paz. O que é que falta ao mundo que nós vemos pela televisão e pelos jornais? Falta paz. Ou seja, o mundo vive em pecado quando está distante de Deus. E Deus não se esconde. Isso é que é interessante ver, porque no nosso comportamento de carne e osso e de rancor, nós nos odiamos e cobramos do outro e nos vingamos. Que coisa mais sofrida que é vingar-se. Deus não é assim. Deus está ao nosso lado, está conosco, e quando nós o ofendemos, quando nós lhe damos as costas, o que é que ele faz? Ele fica simplesmente quieto, esperando que nós despertemos para a luz. O outro dia, eu entrei num estabelecimento comercial e fui tirar um dinheiro no autocaixa. Para minha surpresa, quando o dinheiro saiu, ao invés de sair e deixar uma parte para eu puxar a cédula, as cédulas caíram todas no chão, ou seja, a máquina devia estar desregulada. Eu me abaixei, tinha muita gente no ambiente e disse, bom, antes que alguma coisa aconteça, eu vou juntar as minhas cédulas, embolei tudo e botei no bolso. Nós, quando temos uma coisa assim, de um bem nosso, nós zelamos por não perder aquilo. Ninguém gosta de perder. Se eu estiver contando um dinheiro em minha mão e uma cédula cair no chão, por menor que seja,
eu me abaixo para apanhar, e acredito que vocês façam o mesmo. Na hora que eu me abaixo para apanhar uma célula que caiu, eu deixo de ter atenção para aquelas todas que estavam ali em cima da mesa. Ou seja, nós não queremos perder. Então, quando Jesus disse assim, que nenhuma ovelha se perderia, que o bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai buscar aquela que se desgarrou, o que ele está dizendo para nós de uma maneira simples e fácil? Deus não vai perder nenhum de nós. Deus não vai abrir mão de nenhum de nós. Seja bonzinho, seja malfeitor, seja terrorista, seja quem for, todos nós vamos voltar para o Pai. Viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Deus é inevitável. Mas hoje nós estamos aqui e podemos aproveitar o dia de hoje para encurtar as nossas encarnações. Se eu vou ter que viver 10.000 encarnações e viver somente 9.000, eu ganho 1.000 encarnações de menos sofrimento, de menos desgaste, de menos, digamos até assim, experiências repetitivas que a gente tem nas encarnações. Então precisamos perceber de que se Deus existe e se Deus nos ama verdadeiramente, nós podemos evitar e simplificar nossa condição. Os problemas vão acontecer? Vão, mas eles serão solução imediata. Existirão dificuldades? Existirão, mas a confiança em Deus fará com que essas coisas sejam superadas. Jesus disse assim: havereis de ter aflições neste mundo, mas tende confiança em mim, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus venceu suas próprias ambições, sua própria condição de ser, e se mostrou aquele Filho de Deus, Filho do Pai. E ele dizia assim constantemente: o Pai e eu somos um só. Olha o que Jesus diz: o Pai e eu somos um só. Mas nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Então nós também estamos com Deus, igual como Jesus. Jesus tinha uma evolução de milhares de encarnações, que nós não temos ainda. Ele era um ser muito mais próximo de Deus do que nós. Mas nós estamos na fila, estamos na linha. Por que não procurar esclarecer isso melhor, viver melhor isso, através do nosso comportamento, através dos nossos pensamentos? Durante o dia de hoje, vocês trabalharam 8 horas ou mais. Pensaram em Deus? Em algum instante vocês se lembraram de perdoar? Em algum instante se lembraram que nós somos todos iguais e que os colegas de trabalho na rua somos todos irmãos? Às vezes não. Vivemos numa velocidade muito grande. Não temos tempo para uma porção de coisas. Lamentavelmente, alguns de nós, às vezes, não têm tempo de ir no aniversário do filho na escola. E como o filho sente a falta do pai. Não é o caso de Deus conosco, porque Deus conosco nos acompanha sempre. Precisamos simplificar a maneira de viver, de ser, depender menos de aparências e viver mais de autenticidade. Eu vou repetir, e peço licença a vocês por isso, mas as frases de Jesus, que são poucas e simples, mas que precisam estar sempre avivadas em nosso cotidiano. Jesus disse assim: muitos me honram com a boca, mas longe de mim estão seus corações. Veja que simplicidade, que profundidade tem a expressão. Muitos me honram com a boca, mas longe de mim estão seus corações. E quantas vezes nós fazemos isso com as pessoas que estão no nosso convívio? É um abracinho aqui, é um sorriso acolá, é um beijinho aqui, e por detrás estamos de uma maneira completamente errada. Mas Deus tudo vê. Deus tudo vê. Deus nos conhece, mesmo na profundeza dos nossos pensamentos. Deus nos conhece mais do que nós nos conhecemos a nós mesmos. E o que é que estamos esperando para poder mudar? Mudar para melhor. Imagino que o que vocês anseiam nesse momento é, como eu tinha dito, paz. Vocês anseiam que gostariam, nesse momento, estar em casa com suas famílias, tranquilas, com o espírito leve, certo? Felizes. Em compensação, estão abatidas, em depressão, obsidiadas. Vai para o centro, vai tomar passe. Analise sua vida.
Ainda me lembro que num dia de quarta-feira como hoje, quando eu trabalhava na sessão plena, uma menina disse assim para mim: Antônio, façam a prece aí para mim, certo? Porque eu estou passando aqui umas dificuldades. Então eu fui dar um passe e, quer dizer, eu sou doutrinador, certo? E fui tive um espírito e o espírito deu um passe na menina. O espírito que veio disse simplesmente assim: desça do palco da vida e se analise. Se precisar de ajuda, peça ao mestre. Vejam quanta beleza, quanto ensinamento. Desça do palco da vida e se analise. Se precisar de ajuda, procure o mestre. Depois eu disse para a menina, o Espírito disse isso, mandou essa mensagem para você. Ela disse assim para mim, bem que eu precisava ouvir isso. Quantos de nós, através do orgulho, nos achamos, ou seja, no palco da vida, encenando e achando, eu sou a atração do dia, eu sou o tal. Não é por esse caminho, porque o orgulho não leva a nada. Caveira, quem te matou, não é assim que a gente diz? Caveira, quem te matou foi o orgulho. Mas o que é que isso leva a nada? Eu conto, às vezes, um detalhe simples. Meu pai uma vez disse assim para mim: mude a roupa, bote o paletó e vamos no enterro. Que tipo de convite, não é? Mas as famílias, naqueles tempos ainda, as famílias iam nos enterros dos outros. E eu fui com meu pai para um enterro de uma pessoa que eu não conhecia quem era. E eu estava olhando assim para o defunto. Uma pessoa chegou junto de mim, me cutucou, que também não sei quem era, e disse assim: está vendo? Brigou a vida inteira. Não disse mais nada. Eu fico imaginando, a gente às vezes vive brigando. Para quê? Para terminar dentro de um caixão? Que Deus ignorante é esse que criou para eu poder viver uma vida inteira de sofrimento, de infelicidade, ir para um caixão e depois ir para debaixo da terra? Que criação é essa? Essa é a criação? Não. Essa é a maneira que tem a vida do corpo. Não é a vida do espírito. O espírito tem uma vida só. A vida que eu vivo hoje e que vou viver na próxima encarnação é a mesma. Mas a minha encarnação com este corpo é um de cada vez. E este corpo vai ser jogado embaixo da terra, vai para o lixo, vai desaparecer, vai se decompor totalmente. Mas esse não é da criação de Deus, não é deste corpo, e sim do espírito que nós somos. Então, quando você agir, meu irmão e minha irmã, antes de agir, pense um pouco. Como eu devo fazer? Devo revidar a agressão com agressão ou devo perdoar? Devo esquecer aquilo? Devo procurar decidir com justiça? Devo dar um abraço no meu amigo? Devo me reconciliar com meu irmão? Coisa maravilhosa, se reconciliar com os outros. Existe um livro chamado A Última Grande Lição. Um professor, já em idade avançada, tinha uma doença chamada... Eu não sei falar direito o nome da doença, é uma doença em que os músculos se retraem. Não sei, ele vai perdendo os movimentos. É alguma coisa parecida com a esclerose múltipla, certo? Então, a pessoa vai perdendo os movimentos. Então, ele sabe perfeitamente que dali um dia vai depender de alguém mais e logo depois a morte será próxima. Ele disse: o que é que eu faço então na altura dessas? E ele, no bom senso, disse: já sei, eu vou me reconciliar com todos os meus desafetos. E foi ligando para um e para outro. E um dos alunos que ele tinha é quem escreveu esse livro. Então, ele diz assim: leitor, sabe qual é a diferença entre eu e você? O tempo. Porque ele tinha uma doença e ia morrer, mas nós também vamos morrer. Então, eu tenho mais tempo do que ele, em princípio. Por que não me reconciliar? É tão importante se reconciliar, é para a saúde física, psicológica da pessoa, emocional, se reconciliar com os outros, acabar com as diferenças. E Jesus disse: se você tem uma oferta para levar ao altar e tem alguma coisa contra seu irmão, deixa a oferta parada, vai te reconciliar com teu irmão e depois volta para fazer a oferta. Vamos praticar isso?
como a nossa vida seria maravilhosa. Como nós estaríamos nos livrando das obsessões fazendo isso. Porque o obsessor não quer gente boazinha. O obsessor quer se vingar, quer perturbar, quer abusar, quer dominar você. Não ceda. Coloque Deus antes do obsessor. Se você está planificado por Deus, o obsessor não penetra de jeito nenhum. E então você começa a fazer aquilo que eu estava tentando dizer no começo, dar-se um passo, ou seja, um autopasse. Eu posso estar em qualquer lugar, eu posso entrar num hospital onde só tem doentes, mas eu não deixo me envolver pela energia da doença. Eu posso ser uma pessoa tranquila, em paz e viver dentro de um inferno, mas não deixo que o calor do inferno me atormente. Ou seja, nós precisamos ter o domínio sobre nós mesmos, nos conhecermos e nos dominarmos, mas nós temos fraquezas. Não temos energia suficiente para vencer as dificuldades. Olha o que foi que aquele doutrinador, aquele médium disse: se tiver dificuldade, procure o mestre. E o que é que Jesus mais quer? Que nós o chamemos, que nós vivamos os seus ensinamentos, que nós estejamos com ele todo o tempo. Porque muito antes de dizer assim, eu preciso de Deus, você comigo, ele já disse, eu estarei convosco todos os dias. E existem algumas coisas que nós praticamos inconscientemente, e eu faço questão de frisar isso. Aquela pessoa que ora e diz assim, meu Deus, me ouça, meu Deus, me ajude, meu Deus, esteja aqui comigo, essa pessoa está perdendo tempo. Porque olha o que ela diz, meu Deus, me ouça. Ué, Deus é surdo? Meu Deus, fique comigo. Você acha que ele está dando as costas? Nós precisamos mudar a nossa oração e dizer, meu Deus, abra meus olhos para a sua luz. Meu Deus, abra o meu coração para que você penetre e o amor floresça. Então, nós invertemos muitas vezes os papéis inconscientemente. Não somos nós que estamos, não é Deus que está esquecido de nós, não. Somos nós que estamos esquecidos de Deus. Porque podemos fazer, às vezes, uma oração bonita e ter um procedimento errado. Mas a gente engana a quem? A vida é simples, a vida é fácil, os ensinamentos estão aí, por que não praticá-los? Por que não praticá-los? Existe uma palestra que eu acho que eu vou dar dentro de alguns dias, que fala sobre autodeterminação, autoconhecimento e autodeterminação. Duas palavras muito bonitas, certo? Mas será que a gente faz isso? Primeiro, o autoconhecimento e segundo, a autodeterminação. A gente se promete, eu vou começar um regime alimentar para a semana, mas não começa. Então não houve determinação. Eu vou fazer tal trabalho, tal dia, e não faz. Não houve determinação. Mas nós precisamos termos determinantes conosco mesmos. Eu tenho esta atitude está me trazendo problemas, eu vou me modificar. Eu vou procurar, toda vez que alguém me pedir ajuda, de responder essa ajuda com um sorriso, como eu vi hoje de manhã. Uma pessoa tinha um pé amputado, queria atravessar a rua. Um outro segurou ele pelo braço e simplesmente, ao dar o primeiro passo na rua, o carro parou. Então, ele está fazendo um gesto que não lhe vai lhe custar nada, mas está fazendo assim, meu Deus, eu estou dando o meu amor para o meu amigo que está em dificuldade. E certamente o dia dessa pessoa foi um dia feliz, porque ele deu de si em amor ao próximo, que é isso que Jesus disse. Aliás, ele faz isso de uma maneira muito singela, quando ele diz assim, um convite vos faço e um exemplo vos dou. Um convite vos faço e um exemplo vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas o que é amar o outro? É sair dando beijinho? Não, isso é ridículo. Amar o outro é você ser justo, é dar ao outro o que é do outro, é você reconhecer o direito dele, reconhecer que ele é igual a você, que você não é melhor do que ele. Isso tudo enobrece a nossa condição humana.
Tudo isso enobrece e nos garante o florescimento da energia de Deus em nós. É simples, é fácil. Uma amiga minha aqui, poucos minutos atrás, antes de começar a palestra, disse: sou vovó, meu neto nasceu. Que coisa maravilhosa é a maternidade. Que coisa maravilhosa é ver o sorriso de uma criança. Então Jesus disse assim: deixai vir a mim as criancinhas. Deus não nos quer como crianças que ficam babando uma mamadeira ou ficam chorando dentro do berço. Deus nos quer adultos, mas com o coração de criança. Deus nos quer responsáveis, fortes, construtores, mas um coração cheio de amor. Eu posso fazer uma obra com rancor e com ódio, ou eu posso fazer uma obra com amor. Por que não fazê-la com amor? Por que não dar de si para os outros quando Deus tem tanto para nos dar? Por que não dividir o que é nosso quando, na realidade, o universo conspira a seu favor e tem tudo para lhe dar? Nós estamos construindo aqui, próximos 50 metros, para idosos, uma construção de 4 milhões de reais. Eu sou o coordenador dos trabalhos técnicos da parte de engenharia, certo? Não vejo de onde vem o dinheiro, mas todo dia, se a obra está andando, a obra está subindo, a obra está sendo concluída. Daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vai ficar pronta. De onde veio o dinheiro? Da espiritualidade. O universo conspira a favor daqueles que fazem o bem, e as energias vão juntando e os recursos vão chegando. Basta ver a obra de Irmã Dulce. Irmã Dulce nunca teve um emprego, nunca teve um salário, nunca teve uma carteira assinada, e construiu o que nós sabemos, 4.000 a 5.000 atendimentos por dia. 4.000 a 5.000 atendimentos por dia. Quem fez? Uma mulher que eu conheci, que trabalhei com ela, simplesmente um esqueleto, ela me permite falar assim, porque era realmente com uma pelezinha grossa, somente isso. Mas ela dizia assim para mim constantemente: o problema não é meu, o problema é dele. Disse: irmã, pare um pouco, descanse, sua saúde está debilitada. E você sabe, irmã Dulce não dormia deitada, porque ela tinha um problema de catarro no peito, que ela tinha dificuldade na posição horizontal, ela dormia numa cadeira reclinada. Eu dizia: irmã, diminua um pouco. Ela fazia assim para mim: vem cá, meu irmão, vem cá. Me levou um dia num corredor, abriu uma janela, um dia de domingo de tarde, um sol muito bonito, disse: está vendo, meu filho, o problema é dele. Disse: irmã, o problema é dele, os filhos não são meus. Se ele quiser mandar, ele manda, se ele não quiser mandar, ele não manda. É isso que eu quero dizer a vocês, saber de que a vida não é nossa, a vida pertence a Deus. Nós administramos a vida, mas ela pertence a Deus. Eu sou o autor das circunstâncias da sua vida. Assim fala Jesus. Eu sou o autor das circunstâncias da sua vida. E ele, se ele dá as provações, ele também dá as forças para superar as provações. Se ele dá os problemas, ele também dá as soluções. Mas eu preciso, dentro do meu livre-arbítrio, dizer: Jesus, eu sei que eu vou resolver isso, porque você está comigo. Melhor do que sair desesperado e dizer: eu vou ganhar porque eu tenho um bom advogado, eu tenho dinheiro, eu tenho influência. Nada disso conta. Conta muito a energia que tem dentro de você para superar os problemas e as dificuldades. Ou seja, reconhecer-se filho de Deus. Vocês ouviram o que eu acabei de falar agora? Reconhecer-se filho de Deus. Você já se lembrou disso? Que você é filho de Deus? E se você é filho de Deus, o seu Pai Deus está com você? Não é trocadilho. Muitas pessoas dizem: porque meu pai é governador, porque meu pai é autoridade, meu pai tem aquilo, tem aquilo outro. Pô, mas você é filho de Deus, não é do governador, nem do proprietário daquela empresa ou coisa tal. Você é filho de Deus. Quer mais? Jesus disse: vós sois deuses. Nós somos seres divinos. Viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Mas para que andar em curva se nós podemos andar em linha reta e ir direto a Ele? Vocês vejam os exemplos que Jesus conta de fé.
O centurião tinha uma filha doente, e o centurião disse assim para Jesus, Jesus, tem que ir lá, minha filha está morrendo, certo? Diga uma só palavra que ela vai ficar boa, porque eu digo para o meu soldado, faça isso e ele obedece. Então, se você é Deus, se você tem poder, você pode dizer para que minha filha ficar doente, curada agora. E Jesus diz, nunca vi fé tão boa quanto a sua. Na minha terra não vi essa fé. E realmente a filha ficou curada naquele instante. Então, se nós sabemos disso, e se nós podemos fazer isso, por que não fazer? Por que não tentar, pelo menos? O mágico vive da sua magia. O mágico esconde o seu bizu, não conta nada para ninguém. E nós sabemos que aquilo é mágica, ainda pagamos para ver aquilo. Mas ele não conta como é que faz. E o que é que Jesus diz para você? Se tiverdes fé, fareis as obras que eu fiz e maiores ainda. Fareis as obras que eu fiz e maiores ainda. Então ele está lhe dizendo o que é que você precisa fazer para atingir as obras que você pretende. Tenha fé, confiança. E nós temos confiança no amigo. Temos confiança naquele sujeito lá que eu botei naquela empresa. Temos confiança no barbeiro, no cozinheiro. Ou não? Você algum dia foi num restaurante e duvidou de que a comida estava boa? Mas você come, você nem pergunta. E eventualmente acontece um acidente. Você duvidou que algum dia o barbeiro que coloca uma navalha no seu pescoço, na sua jugular, um barbeiro que você não sabe nem quem é, nem de onde veio, você confia nele. A mãe confia a filha, a criancinha, a uma babá, que tem pouca referência dela. E nós não confiamos em Deus. Alguma coisa está errada. Deus está errado. Eu acho que não. Somos nós que temos que nos enxergarmos para tentar mudar o nosso comportamento e nossas atitudes equivocadas. Deus é amor. Está o tempo todo dizendo, ame, ame, porque eu amo você. Ame seu irmão. Ame aquele que lhe faz mal. Ame o seu inimigo. E você vai perceber quanta coisa maravilhosa existe na vida e que eu não descobri. Tenho 40, 50, 60 anos e minha vida é a mesma coisa. Mas eu posso contar a vocês, confessar a vocês melhor, um fato. Eu hoje tenho 70 anos, aliás, vou fazer 70 anos. Meus últimos 10 anos foram melhores do que os primeiros 60 anos. Ou seja, você vai vivendo e ganhando experiência e buscando uma luz. Os valores mudam. Coisas que com 30, 40 anos eram importantes para mim, hoje em dia não são mais. O que é que eu hoje almejo? Eu almejo hoje paz e tranquilidade. Então, eu não brigo se o carro bater na rua. Eu não vou me zangar se eu perder alguma coisa. Eu não vou me desesperar se alguma coisa não aconteceu como eu queria que acontecesse. Porque eu sei que eu tenho um pai que eu chamo de Deus. Um pai que diz assim, que a vontade dele está antes da minha. E eu oro isso todo dia, seja feita a vossa vontade. Então eu imagino o seguinte, eu tenho um pai sábio. Ele toma a dianteira em tudo o que eu faço. Será que ele quer o meu bem ou o meu mal? Se ele é meu pai, se é meu amigo, se ele é sincero comigo. Claro, ele quer o meu bem. Então eu não imponho as minhas coisas perante ele. Meu Deus, seja feita a vossa vontade. Então eu vou comprar um terreno. Eu digo, meu Deus, já fiz a proposta para o terreno, eu tenho o recurso na minha conta bancária, certo? Mas seja feita a sua vontade. Se Deus acha que é bom para mim, o dono do terreno vai fechar a proposta. Se ele acha que aquilo não é bom, o dono não vai fechar a proposta. Mas então não é a minha vontade de comprar o terreno, é Deus quem está concordando em que eu compre ou não compre o terreno. Ou seja, a vontade de Deus para mim hoje está acima da minha vontade. E isso me dá paz. Porque se eu quero uma coisa e não consigo, Deus não quis que eu conseguisse isso para o meu bem. Então eu vou jogar na loteria. E Deus não me dá a sorte de ganhar na loteria. Ele foi bom ou foi ruim comigo? Ele foi sábio. Porque muitas pessoas já ganharam na loteria e a sua vida piorou. Eu não sei se ganhar um carro hoje, ganhar uma moto, ganhar um emprego é bom ou é ruim. Mas ele sabe
Então eu aprendi e pratico isso e digo a vocês de boca cheia, certo? Eu tenho hoje uma felicidade, uma tranquilidade e uma paz que não tinha anos atrás, porque aprendi a colocar Deus em tudo que eu faço. Minha vida é diferente da de vocês? Não, é tudo igual, mas minha cabeça está sempre rodando. Ele está comigo, eu não tenho medo. E sabe o que acontece? Eu já fui assaltado, levaram o meu carro e ainda me deram um tiro na perna. Eu dei graças a Deus. Podia ter sido pior ou não. Eu estava reformando o telhado de uma igreja que a irmã Dulce construiu em Simões Filho, onde tem lá a padaria, onde tem lá os meninos que ela cuida e que dão treinamento da escola e treinamento. Eles fazem plantações no campo e coisas assim, certo? Quando eu cheguei de manhã, umas 9 horas mais ou menos, a irmã disse para mim, hoje de manhã aconteceu aqui um pequeno acidente. A viga principal do telhado cedeu, não chegou a cair, mas ele arriou. E os meninos estavam embaixo. E quando se ouvia a zoada daquela peça lascando, o pessoal tirou as crianças e interromperam o que estavam fazendo ali. A irmã disse, podia ter sido muito pior. Então mandei logo depois, chamei o padre, fizemos uma missa de agradecimento a Deus, porque não aconteceu um acidente. Ou seja, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Mas Ele sabe, e se Ele é pai, se Ele é amigo, Ele vai lhe proteger. Não importa o resultado, não importa se eu tive sorte ou não tive sorte, se foi como eu queria ou como eu não queria, Ele está no comando. E como Ele está no comando, eu vivo despreocupado, eu vivo na paz. Eu queria que hoje que chegasse para mim aquela notícia boa, não chegou, não importa, Deus sabe o que faz. Na hora certa a coisa chega. E nós temos experiência de vida que nos ensina isso. Se você parar para pensar, muitas vezes, vocês acharam que a coisa foi ruim e acabou no fim ficando boa. E aquilo que vocês pensaram que era uma coisa boa, no fim acaba sendo uma coisa ruim. Exemplo desse nós temos diário. Basta que você parar para pensar e você vai analisar. Todo namoro começa com a maravilha. Uns dão certo, outros dão errado. Casamento, com a beleza de casamento, e de 1 ano depois acabou. Mas Deus, se você entrega a sua vida, o seu caminho a Deus, Ele vai lhe iluminar. E então você vai conseguir paz. Nada melhor como ouvir e praticar os ensinamentos de Jesus, que disse assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É uma questão de conhecimento e de determinação. Eu espero que com essas pequenas palavras que nós tivemos aqui, vocês renovem os exames de consciência em suas casas, em seu trabalho, em seus passeios, onde quer que vocês estejam. Lembrem sempre, Jesus está presente. Ele é o meu guia. Que assim seja.